Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Estamos na nossa sexta aula sobre funções orgânicas. Dessa vez estreando a função orgânica menos conhecida, pelo menos na minha opinião, né? Aqui ninguém fala sobre os sais orgânicos. Eles são uma função mais simples, tá, gente? Que é muito parecido com os ácidos carboxílicos. Mas eu acho que vale a pena falar porque tem alguns, pelo menos, que são muito úteis na indústria química, né, no mundo da química mesmo, tá bom? Então, vamos começar. Começando, né, pelo o que é um sal orgânico. O sal orgânico, gente, é o grupo funcional, né? Toda função orgânica é um grupo funcional. É um grupo funcional de uma carboxila, mas o hidrogênio da hidroxila, que é o H, é substituído por um metal. Então, essa aqui que é a fórmula geral, né? Tá vendo que esse metal, ele seria um hidrogênio se fosse um ácido carboxílico, mas ele é um sal orgânico. Então, é um metal, tá bom? Que podem ser representados por RCOOM, sendo M o metal monovalente. Isso aqui é importante, pelo amor de Deus. Porque, ó, o oxigênio a gente sabe que ele faz duas ligações. Uma ele vai fazer para o carbono e a outra para alguém, para esse resto aqui. Aí dependendo do resto que tá para cá, vai ser uma função diferente. Ácido carboxílico, sal orgânico, éster, isso tudo depende do que está desse lado do oxigênio, tá bom? No caso, o sal orgânico é um metal. Que pode ser também o íon amônio, né? Nos famosos sais de amônio, tá bom? Que ele é Na4+, e o O e é O-. Então tem que estabilizar. Dois sais orgânicos bem conhecidos, bem famosos que eu trouxe aqui pra gente. O benzoato de sódio. Ele é um conservante bactericida e fungicida utilizado na indústria de bebidas e alimentos. No rótulo de muitos alimentos a gente pode ver que muitos deles têm um conservante do benzoato de sódio, né? Vocês já devem ter ouvido falar esse nome. Não deve ser a primeira vez. Que é essa formulinha estrutural aqui. Benzoato, porque ele é um anel benzênico, tá? E aqui, porque ele é um sal, tá? Essa parte aqui. Ele também reage com a vitamina C, formando benzeno, que é só esse anel aqui, composto possivelmente cancerígeno. Então, não abrigar os dois juntos. De cada dia. Segundo sal orgânico, acetato de sódio. Ele tem vários usos, tá? Como nas bolsas térmicas reutilizáveis, na produção de borracha sintética, na fabricação de tintas e em laboratórios em soluções tampão. Aqui tem duas amostras, né? Aqui, ó, acetato de sódio anidro, tá? Anidro a gente viu na última aula que é sem água, tá bom? E aqui é a formulinha dele, beleza? Bem parecidos os dois, mas suas propriedades são diferentes, tá bom? Obtenção. Assim como os sais inorgânicos, os sais orgânicos são obtidos através de uma reação de neutralização. É uma neutralização também, só que o que muda é que o ácido vai ser um ácido carboxílico aqui. No sal inorgânico é um ácido inorgânico, é um ácido normal. Aqui é um ácido carboxílico, beleza? O ácido presente é um ácido orgânico, um ácido carboxílico. E o metal vem da base da neutralização, né? E o metal também sempre vai ser um cátion monovalente, que tem um mais aqui em cima, tá bom? Sua carga é um mais, beleza? Então, esqueminha geral aqui. Isso aqui é uma base, né? Um hidróxido, que é o que tem um metal e um OH-, uma hidroxila. E aqui é um ácido carboxílico, pode ter a ramificação e tudo mais, né? E o H aqui da carboxila vai se juntar a hidroxila da base, formando água, e o que sobrar vai juntar esse metal com esse oxigênio aqui, formando o sal orgânico, tá bom? Mesma coisa dos sais inorgânicos, tá bom? Vocês não tem muita dúvida nisso. Exemplinho prático. O ácido etanóico, o famoso ácido acético, reagindo com hidróxido de sódio. Tá vendo? Esse H e esse OH vão virar o H2O. E o que sobrou, que foi o sódio, virou aqui. No etanoato de sódio. Acetato de sódio, nome usual. Beleza? Outro exemplo aqui de baixa qualidade. Ácido butírico, que aqui a gente pode ver que isso aqui é um ácido mesmo, tá bom? E reagiu com o hidróxido de potássio, que é esse cara aqui, ou KOH, e formando o butirato de potássio, tá vendo que tem, aqui dá pra ver muito pouco, tá? A qualidade tá bem ruim, mas é O- e K+, tá? Mais H2O, HOH, beleza? Bem simplesinho, bem fácil de entender.
Nomenclatura. A nomenclatura ela é bem facinha também, tá? Substituintes, prefixo em fixo, o de sempre, tá? Substituintes são os radicais, metil, etil, propi, blá blá blá. Prefixo, quantidade de carbonos, o famoso met, et, prop, but. E continua, né? O infixo é o tipo da ligação entre os carbonos, é o an, o en e o in, tá? E o sufixo do sais orgânicos será o oato, tá bom? Então olha aqui, ó, propanoato, tá bom? Oato é que nem nos ésteres, tá? Essa função é bem parecida com os ésteres, tá? Mais D, mais nome do metal, beleza? Se você já conhece os ésteres que eu falei agora, é, até aqui, até esse D aqui é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Só muda que aqui depois é um outro radical, que é do outro lado e tudo mais. Mas a gente vai ter uma aulinha sobre isso, tá bom? Exemplinhos práticos. Vamos ver essa cadeia aqui, ó. Primeira coisa, substituintes? Não tem. Prefixo, é a quantidade de carbonos. Aqui, um, dois, três carbonos. É prop. Então, prop. Somente ligações simples entre carbonos. Aqui tem uma simples e outra simples. Então, propan. E ele é um sal orgânico, como a gente pode ver aqui na função. OAto. Propanoato de. Aí o metal que está aqui é o sódio. Então, é propanoato de sódio, tá? Muita gente se pergunta por que o sódio tem esse símbolo, Na. É por causa do seu nome em latim, que é natrium, tá? Curiosidadezinha aí. Agora esse carinha aqui, bora lá. Substituintes, não tem nenhum. Prefixo, quantidade de carbonos. Um, 2, 3, 4. But. Somente ligações simples entre carbonos, né? Então é an, butan. Ele é um sal orgânico. Butanoato. E butanoato do quê? De potássio. Porque o potássio é o K. Butanoato de potássio, beleza? O K também não, potássio, né, também é um outro que seu símbolo derivou do seu nome em latim, que é Kalium. Mais uma curiosidadezinha legal. Agora sim, começando as coisas legais. Essa linha não vai ser muito longa não, tá bom? Essa linha vai ser aqui curta. Eu preciso pegar um caneta. Aqui. Propriedades físicas, bora lá! Os sais orgânicos, gente, são compostos iônicos. Porque eles têm uma ligação iônica entre o metal e o oxigênio, tá bom? Em que o metal vai dar um elétron pro oxigênio, beleza? É, e vale citar também, isso aqui é muito importante, a presença de uma ligação iônica já serve para classificar um composto como iônico. Porque os sais orgânicos, gente, ó, olha aqui, ó, covalente, 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 é tudo covalente. Só uma ligação iônica, que é a do metal com o oxigênio. Só de ter uma ligação iônica já caracteriza a substância, né, como uma substância iônica, beleza? Eles são polares, né, mas tem uma cadeia mista, ou seja, tem uma parte apolar e uma parte polar. A parte apolar é a parte dos hidrocarbonetos, que é a parte hidrofóbica, não se mistura com água. Por quê? Porque a água é polar, eles são diferentes, não se misturam, tá bom? Por que é polar aqui? Porque, gente, todos os hidrogênios que estão ligados aos carbonos estão fazendo a mesma força para puxar os elétrons do carbono, tá bom? E além de que o carbono e o hidrogênio não tem uma diferença de eletronegatividade muito grande, tá? Então, ela é a parte apolar. E a parte polar é a parte com a carboxila com o metal, que é essa partezinha aqui, que é a hidrofílica, e vem de afinidade, né? Hidro é água, né? E fílica a gente pode associar à afinidade. Ela se dissolve em água, sim, ela se liga à água. Porque, porque ela é polar, e a água também é polar, beleza? É regra geral de polaridade, e solubilidade, vocês têm que saber disso. Aqui uma representação da molequinha, na moléculazinha normal. Parte apolar, capaz de interagir com o óleo, é a parte hidrofóbica. E essa aqui é a parte polar, capaz de interagir com a água, a parte hidrofílica. O sabão possui moléculas assim. Opa! Aqui eu coloquei uma foto só para ficar mais decorativo o slide, né? De água e óleo. É isso aí. Mas falando do sabão, aproveitar para ver como é que ele funciona, né? Olha que legal. Bora lá. A ação do sabão. Ao lavar a nossa mão suja com manteiga apenas com água, a gente sabe que não vai sair. Por quê? Porque a manteiga ela é formada por moléculas apolares e a água moléculas polares. Então, a água que é polar e a manteiga que é polar, elas não vão se dissolver, elas não vão se misturar, tá bom? Então, o que acontece? O sabão, a gente acabou de ver que a molécula dele tem a parte polar e tem a parte apolar, que nem essa molécula aqui, tá bom? É,
E quando adicionamos o sabão, que tem as duas partes, né, cadeia mista, suas moléculas ficam com a parte apolar voltada para a gordura, no caso, nesse caso aqui a manteiga, e a polar voltada para fora, no caso a água. Fazendo essa parte aqui, ó, formando uma estrutura chamada de micela, tá bom? Essa aqui é a famosa micela. A gordura tá aqui dentro, tá bom? E aqui, a parte polar, que interage com as moléculas de água, fica voltada para o exterior. Tá vendo esse aqui? As águas ficam em volta aqui, tá bom? E a parte apolar, que interage com as moléculas de gordura, que fica aqui no dentro, fica voltada para o interior, como se aprisionasse a gordura, tá bom? E aí sim a gente consegue lavar as nossas mãos. Beleza? Muito interessante isso aqui, bem bacana, tá? Agora vamos fazer um exercício, tá? Mas esse exercício é simples, tá bom? Eu vou explicar mais os conceitos teóricos que ele pede aqui, pra gente fixar o conteúdo, beleza? Bora lá. UFSC, o FSC. O benzoato de sódio é um conservante, bactericida e fungicida utilizado na indústria de bebidas e alimentos. Ó, como eu já falei, ó. A utilização do benzoato de sódio é permitida pela legislação brasileira, Anvisa, RDC, lá, 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 sendo a concentração máxima de. Ah, esse valor aqui é importante, tá? Ó, é 0,5 gramas, 0,05 gramas por 100 ml para bebidas não alcoólicas, gasificadas e não gasificadas. Sua presença em bebidas e alimentos pode ser considerada uma fonte de consumo de sódio. Olha que legal. Esquema reacional para a produção de benzoato de sódio. Aí tem a reação aqui da formação do sal orgânico que a gente já falou, tá? Benzoato de sódio. Que é uma reação de neutralização, como a gente pode ver aqui. Então, vai lá. Sobre o assunto tratado anteriormente, é correto afirmar que. Vamos lá. Antes, deixa eu só ficar com o exercício. Isso. O composto 1 possui um átomo de hidrogênio ionizável e o composto 2 é o hidróxido de sódio. Vamos por partes. Hidrogênio ionizável. A gente sabe que quem tem hidrogênio ionizável na química é um ácido, tá? Isso aqui é importante saber. E olha que tá aqui, ácido carboxílico. Opa! Beleza, a primeira parte disso aqui tá certa, tá bom? E o composto 2 é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio a gente sabe que tem a formulinha de NaOH. Isso aqui é bom saber, tá bom? NaOH. Beleza. E vamos ver como é que tá o sal aqui, certo? O sódio, ele está aqui, né? E nas reações de neutralização, geralmente o metal da base, que isso aqui é uma base, né? Vai se juntar com o resto do ácido. Então, ou seja, aonde o hidrogênio estava ligado antes. Então, sim, está certo. Esse aqui, a base é o hidróxido de sódio, tá bom? E esse ácido carboxílico, ele é essa mesma estrutura, só que tirando o sódio e colocando o hidrogênio, tá bom? Então, base NaOH. Escrever aqui. Eu sou péssimo em escrever isso aqui. NaOH. Beleza. Certinho. 2. Para obter 9 gramas do benzoato de sódio, são necessários 6 gramas do composto 1. Essa aqui, gente, eu já deixei resolvida porque ela é bem chatinha de verdade. Porque primeiro a gente precisa achar a fórmula molecular dos dois, aí depois a gente precisa balancear a equação, apesar de essa neutralização já estar balanceada, né? Um mol de cada, né? E a gente precisa ver o peso molecular de cada um. Olha que sacanagem, gente. Jesus amado. Isso porque o enunciado não dá. Ele não dá os valores, tá? Mas somando tudo, fica 122 gramas o ácido benzoico. E 144 gramas o benzoato de sódio. Então a gente faz uma regrinha de 3 aí, tá bom? Que 122 dá pra x e 144 dá pra 9. Achando o x não é 6, é 7,625. Então a 2 está errada, beleza? 4. Em uma garrafa contendo 2 litros, ou 2 litros de refrigerante, a quantidade máxima de permitida de benzoato de sódio é 1 grama. Vamos ver isso aqui. Aqui, ó, bora lá. A concentração máxima que a gente grifou aqui é de 0,05 gramas em 100 ml, tá bom? Então a gente põe essa aqui primeiro. 2 litros, convertendo para ml, é do 2.000 ml, como tá aqui, tá bom? Então, para a gente achar a quantidade máxima que pode colocar aqui, a gente faz uma regrinha de 3 de novo, tá bom? Que no caso é 0,05, equivale 0,05 gramas para 100 ml, x gramas para 2.000 ml. E vamos tentar fazer uma coisa, ó. De um pro outro aqui, ó, a gente multiplicou por 20.
certo? Então aqui dá pra fazer a mesma coisa, multiplicar por 20 também, tá bom? Aqui, beleza? E esse valorzinho aqui, vezes 20, vai dar 1 grama. Então, sim, está certo. Opa, a 4 está certo, tá? É, eu tô indo bem rápido nisso aqui, porque o foco hoje é a gente estudar as outras coisas aqui, tá bom? Conta eu só coloquei aí por colocar mesmo, tá? 8. O ponto de fusão do benzoato de sódio é menor do que o composto 1. Ok. Quando eu fiz essa aqui, eu errei. Mas antes de eu errar de novo, não, brincadeira, eu vou acertar. É, falta tomar uma água, mas eu tava com tanta sede que eu já tomei água. O ponto de fusão do benzoato de sódio é menor do que o composto 1. O composto 1, a gente sabe que é um ácido carboxílico, beleza? E o ponto de fusão do benzoato, e o benzoato de sódio, ele é um sal orgânico. Então, vamos lá. O que a gente precisa, que a gente precisa saber aqui? Não é polaridade, tá? Muita gente se confunde aqui, eu me confundi, tá bom? Não é polaridade. Porque os dois são polares, você concorda comigo? Um sal, todo sal é polar, né? Tanto que aqui ó, bem polar. E o ácido carboxílico também, mesma coisa. O diferencial aqui é que só o ácido carboxílico só tem ligações covalentes entre si, né? Todo mundo compartilha elétron, porque todo mundo é metal. Tem carbono, hidrogênio e oxigênio nele, tá bom? Esse aqui tem um metal e um ametal. Eles fazem uma ligação iônica. Isso é regra, tá? Metal e ametal faz ligação iônica sempre. E a ligação iônica, gente, é dos sais. Vocês concordam comigo? Comparando o ponto de ebulição de um sal, que tem aquele retículo cristalino, com um composto covalente, que pode ser facilmente líquido, qual deles que tem ponto de fusão maior? O sal. Os sais, gente, eles podem chegar até 1000 graus para poder derreter. E já os ácidos carboxílicos, eles você aumenta a temperatura um pouquinho, eles já derretem. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, é por causa do tipo de ligação, que essa aqui é iônica, né? Que um dá elétron pro outro, eles estão muito mais grudados, né? Do que esse aqui, que eles só compartilham, beleza? Então, a 8 está errada. Isso mesmo, é isso mesmo. A 8 está errada. 16. O benzoato de sódio é um sal de ácido carboxílico obtido por meio de uma reação de neutralização. Sal de ácido carboxílico é um outro nome para os sais orgânicos, tá bom? Não esqueçam disso, que isso é importante, tá? Porque eu esqueci de falar. Obtido por uma reação de neutralização. Certinho, é isso mesmo. Alex tá falando. 32. No benzoato de sódio ocorre ligação covalente entre o átomo de oxigênio e de sódio. Não, que é isso? Não, é iônica, pelo amor de Deus. 64. O composto 1 é o ácido benzoico, cuja fórmula molecular é de C7H6O2. Ok. Para a gente ver a fórmula molecular, a gente sabe que aqui tinha um hidrogênio, então vamos ignorar esse sódio por enquanto e vamos pôr um hidrogênio aqui. Agora sim, vamos ver a fórmula molecular desse aqui, que agora virou o ácido benzoico. Não, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7. Isso aí. H. Ó, vamos lá. Esse carbono aqui está fazendo três ligações, então falta uma para ele estabilizar. Essa uma vai ser sempre com um hidrogênio. Então, aqui, e todas são a mesma coisa, menos esse aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios, certinho. E ó, 1, 2, 2, ó. Beleza. GG. Ganhamos. A soma que eu tô tenho minha colher aqui vai ser 85, ó. Beleza? Se ficou alguma dúvida, gente, deixa aqui na descrição, tá? Que eu tento responder, beleza? Que ficou meio longo esse exercício aqui. Mas tudo bem. Foi isso! Muito obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, entendido o conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder, tá bom? E é isso. Falou. Até mais. Tchau, tchau.